Aula: Fundamentos, Equilíbrio e Desenvolvimento Mediúnico com Sr. Sete. Tema: Consciência Coletiva. E falo sempre que a consciência coletiva, ela anda convulsiva, às extremidades, com pouco centramento, perdendo completamente o foco e o sentido evolutivo da vida, trocando completamente os valores, a fim que fatos minuciosamente fundamentados sejam encarados como valores. Não permita entrar essa sinergia, se impregnar por ela, se deixar conduzir a ela. E eu falo que se assim for, eu me perco ao meio à massa, a essa convulsão que se encontra, perdendo o sentido à vida. Busco, sim, fundamentar os meus conceitos, não por conceitos preconcebidos por outro e introduzidos à vida com verdade. E falo que o tempo ele é propício, a fim que podemos, de fato, buscar a interiorização, a fim de poder perceber a divindade que habita dentro, a fim que, de fato, possamos ter uma plena comunhão, a fim que o caminhar a vida ele seja harmonioso, esplendoroso, evolutivo, sem a necessidade e a resistência, gerando sofrimento. É claro que cada um faz a sua receita, tem a sua diretriz de como tangenciar a vida. É, mas não busque nas feridas o enaltecimento da escalada, porque se assim faço, assim formulo a receita ao meu bolo, e assim eu conduzo a vida. Portanto, eu falo que busco a interiorização, a conscientização, a compreensão, a fim que a primeira oportunidade ela venha completamente clara, onde fácil eu busco essa compreensão, essa absorção, traduzindo e firmando a sabedoria, a escalada evolutiva ali. Portanto, eu falo que não adianta eu buscar a receita dos outros, a forma dos outros, como os outros fazem, a fim que eu possa me conduzir à vida. Esqueça os lados, olhe adentro. Se assim eu faço, eu vou caminhar de forma harmoniosa e esplendorosamente evolutiva. E acredito que esse é o firmamento de Deus, a vontade de Deus, a vida de cada um. Deus não é punitivo, muito pelo contrário. Ele adora aqueles que humildemente e intrinsecamente vão buscar a comunhão a Ele.
Portanto, eu falo que corte os parâmetros que lhe introduziram a vida. Reveja-os, reconceba-os. Busque dentro de você a verdade, pois ela habita a cada um. E a única coisa que é necessária é a proatividade, a fim que, de fato, se liberte do marasmo, a condução, a sinergia da massa, dessa consciência turbulenta, completamente viciada, ou minuciosamente preparada ao vício, a fim que se desconstrua os valores. Portanto, eu falo, ponha isso ao lado, conceba a você os valores fundamentais para a sua vida, para que, de fato, você rume de forma harmoniosa, esplendorosa, evolutiva para a sua vida. Vamos, todos têm a capacidade de transitar a energia ao seu corpo. Eu falo, se os feixes musculares, eles bem trabalhados, eles se lapidam a um canal de trânsito reconhecido, sensível, a fim que você possa sensibilizar a uma energia em trânsito e reagir sobre essa energia em trânsito. É por isso que eu falo que o treino é esses exercícios de uma forma diária, onde você destina um quarto dessa hora, a fim de você buscar esses exercícios, a fim que você afine a sensibilidade ao trânsito de energia, reconhecendo o seu corpo e conseguindo cercear energias impertinentes na sua vida. Eu falo que toda a energia impertinência, ela, por consequência, ela acaba gerando algum estrago físico. Portanto, busque sempre, sempre, sempre ao seu sentimento, a sua dúvida a um sentimento, a sua dúvida a uma sensação. Impulsiona toda a energia que você pode ir para fora, porque no momento que assim não se faz, eu falo que não resta energia para um terceiro permanecer. Eu falo que todo aquele ser desprovido de matéria, a fim de poder aqui estar, eu falo que precisa absorver energia de terceiro. Eu falo que aqui vocês conseguem ficar, porque o físico de vocês, ele faz esse, esse, essa reposição, essa condição à energia, a seu espírito, a fim que você possa se estabilizar a esse estágio. Então, portanto, eu falo que no momento que você dissipou essa energia, aterrando ela, nenhum ser desprovido de matéria consegue permanecer atrelado ao ser. Com isso, eu me esquivei de todas as impertinências que podiam estar se aproveitando da minha energia ou da sinergia com que eu tangencio a vida. E eu falo que essa sinergia, ela pode ser facilmente impregnada se eu não tiver o controle e o conhecimento sobre a minha própria energia. E esses exercícios fazem com que vocês possam reconhecer a sua própria energia que transita ao seu físico. Portanto, dê atenção. Busque separar, de fato, um quarto dessa hora, a fim que você treine. E, se assim você fizer, aumente mais um quarto dessa hora e entre em comunhão. Pois no momento que você se prepara o seu físico, essa sensibilidade,
É fácil de você exaltar a sua divindade e entrar em plena comunhão. Busque realizar isso, a fim que, de fato, a vida ela Boa noite, próxima. Sete. Boa noite, amigos. Com certeza o senhor sabe o que eu estou passando, né? O que aconteceu, essa perda física, né? Não sei como falar, estou bem embargada esses dias. E eu acho que eu descobri que eu sou uma pessoa egoísta, né? E por quê? Porque eu estou vivendo o luto, desse momento, né, nessa etapa da vida que nós estamos, né, nesse aprendizado, nessa escola aqui, eu perdi fisicamente o meu pai, né? Ele fez a passagem, estava doente, mas a gente sempre fica postergando a ideia de que, sabe, estava chegando o momento dele de desencarnar para o bem dele, para a paz dele, porque estava sofrendo, enfim. E como ele teve inúmeras internações, o Sete, inúmeras, não dá para mensurar, a gente, quando eu falo a gente, eu vou falar de mim, porque minhas irmãs não estão aqui, a gente acredita que, eu acreditei que mais uma vez ele ia sair, como tantas outras vezes ele saiu. E não saiu, né? Ele se foi. E eu acho que eu sou egoísta, né? E eu queria saber, o luto que eu estou vivendo é um ato egoísta? Eu somos, porque não é fácil, seu Sete. Talvez seja a coisa mais difícil que nós que estamos ainda aqui passamos, né? Passemos. Porque a compreensão é delicada, eu não sei dizer, sabe? Às vezes, falando teoricamente, quando você não está nesse lugar da perda, fica mais fácil, mas quando você está inserido nessa história, obviamente fica mais difícil. E o senhor sabe que eu estudo muito, né? Eu tenho que trazer o meu trabalho, a ciência, muito com a espiritualidade, muito, mas muito mesmo. E o Jung, que foi um sábio aí, um homem que entendia mais de ciência e de alma, ele fala, em várias teorias dele, ele fala que negar a morte é tornar a vida sem sentido. Eu estou vivendo isso, Sete. E eu queria, sei lá, eu não sei, eu queria saber se é egoísmo, né? É um ato egoísta. Obrigada. Eu falo assim, né, filha, que a vida, buscar a seu recordo, essa vida, desde que você aí adentrou ela, se você reparar, ela está muito bem marcada a etapas, a jornadas, a fase da vida. E quando você me fala em se sentir egoísta pela partida do outro, eu falo que em parte você faz fundamento. Só em parte. Falando pelo que eu falo, é claro que quando um ser ele rompe uma etapa, uma jornada, a fim que ele busque uma nova oportunidade e possibilidade da vida, se bem compreendido, eu falo que ele é um momento de melhor desejo, melhor harmonia, melhor condução ou melhor vibração para que esse outro ser tenha plena capacidade a essa transposição. Mas no momento que você me fala, a perda, principalmente a perda daquele que fez todo o seu fundamento da sua vida, ele não é simplesmente uma questão de egoísmo.
mas uma questão de estabilidade. Onde tudo aquilo que você calcava como estável, que lá atrás se firmou a tua base, é natural que você sinta essa instabilidade da perda. Então, eu falo que ele é muito mais o sentimento da instabilidade do que o sentimento de egoísmo, pela impossibilidade de você ter relacionamento. E eu falo da impossibilidade de ter o relacionamento é porque o fundamento fala que você não deve fazer essa interferência àquele outro que está na sua jornada evolutiva. A possibilidade dessa comunicação ela existe. Porém, eu falo que ela não é agressiva para nenhuma das partes. Então, eu falo, filha, que temos de buscar essa compreender a fim de poder transpor com um pouco mais de facilidade. Então, filha, falo que o fato é que aquela base de segurança que estava intrinsecamente lá dentro de você, onde tudo aquilo que firmou a sua base, de uma forma ou de outra, esse teve total pertinência. É isso que gera insegurança. Então, eu falo que é muito mais um sentimento de insegurança do que um sentimento de egoísmo. E temos de conseguir separar isso muitíssimo bem, a fim que esse sofrimento não se estenda pelo simples fato de você se equivocar aos seus sentimentos. No momento que você se penaliza por um sentimento de egoísmo, eu falo que você entra em duplo sofrimento. Então, eu falo, filho, que temos que tomar atenção só aos nossos sentimentos, a fim que conseguimos compreendê-los, e no momento que compreendo eles, eu consigo transpor com muito mais facilidade. Então, eu falo, filho, não é egoísmo o luto, mas eu falo que geralmente ele vem a um sentimento de instabilidade pela perda, pela impossibilidade de você ter esse trânsito, a troca de novo, essa troca a palavra, essa troca de carinho, essa troca de energias. E falo que, de fato, filho, a consciência faz com que oremos, solicitando ao Senhor que esse tenha a plenitude da sua possibilidade na sua jornada. E eu falo que sua vida, filha, ela é marcada, portanto. São as rupturas. E cada um ao seu tempo. A fim que, de fato, esse amadurecimento ele te traga a melhor consciência. Porém, como eu falei ao começo, filho, esse amadurecimento ele não tem que ser provido de sofrimento. Ele tem que ser provido de compreensão. Se assim for, ele é de fácil e simples superação. Parecendo que, da mesma forma que você impõe essa superação aos outros, é o seu pensamento, querendo desejar e desejando aos outros, quando assim, essa situação que você se encontra, você fala, é fácil aos outros, mas difícil a mim. Mas se eu compreendo isso, fica fácil aos outros e fica fácil. Sim. Tá, filho? Então eu tenho que compreender esse sentimento. Que ele não é um sentimento egoísmo, onde eu estou me penalizando duplamente por aquele sentimento que eu tenho de instabilidade pela perda, e um outro que eu estou atribuindo a mim
a um sentimento como culpa. Tá. Hum? Aham. Compreendeu, filha? É isso. Então, não confunda os seus sentimentos. E Tá você vai bem. ver que você vai conseguir tangenciar isso de forma muito mais harmônica. Hum? Obrigada, seu Sete. Obrigada É. mesmo. Obrigada aí. Pensa nisso, tá, filha? E você vai ver que você já tirou boa parte desse peso da sua cabeça e das suas costas. Nunca atribua peso a você mesmo. E eu falo, nunca busque sacrificar você mesmo. Isso não acresce Tá. nem a você e nem a ninguém. E eu falo que acresce, de fato, no momento que eu reparo, é atitude. A fim que essa atitude me faça transpor. E tudo que eu Perfeito. preciso para transpor é compreensão. E muitas vezes compreensão do meu próprio sentimento. Sim. Pai, eu tenho duas perguntas aqui de pessoas que não estão no grupo, mas eu acho interessante. A primeira é uma sugestão da interferência dos nossos antepassados em nossas vidas atuais. E como nós fazemos para quebrar este ciclo vicioso de erros que trazemos por vários séculos. E assim, com a quebra desse ciclo, termos um caminho mais amplo para evoluirmos espiritualmente em conjunto com a matéria, podendo assim ajudar mais e mais irmãos que estão nessa caminhada cósmica conosco. Então, como eu estava falando aí há pouco atrás, existe a possibilidade, mesmo ao desencarne de um ou de outro, desde que todos estamos ao mesmo plano, a nos comunicarmos. Do mesmo jeito que estamos fazendo agora, entre eu e vocês. Um desencarnado, conversando com um encarnado. E muitos, a fim de poder se amparar e querer saber se o outro está amparado, vão buscar esse relacionamento. E, geralmente, quando se fala que um ser desencarnado ele está atrapalhando um ser encarnado que faz parte ao grupo familiar, essa interferência ele geralmente vem em aflição do encarnado. Então, esse encarnado entra em tamanha aflição que faz com que o desencarnado entre nessa aflição e venha buscar a uma possível amparo. Porém, esse amparo ele vem de forma turbulenta, porque esse não está preparado a isso. E se cria um ciclo, onde esse ciclo ele pode permanecer durante muito, 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 muito tempo. Interferindo, de fato, a boa caminhada, a vida de um e de outro. É por isso que eu não comungo que vá se buscar amparo ou notícias, não sei como eu vou falar, daqueles que fizeram essa transposição do encarnado para o desencarnado. Então, eu falo que, de fato, se eu entro nessa aflição, vou buscar toda essa história, se eu vou buscar toda essa reintegração às partes, onde eu não liberto a S para poder continuar o seu fluxo, S se raiza novamente ao estágio e se serve da energia dessa aflição a fim que esse acompanhe um ao outro. Ele fala, mas esse só quer o bem do outro. Eu falo, compreendo, mas por ignorância a esse retorno, sem o fundamento necessário para estar de forma desencarnada, esse acaba virando um encosto do seu próprio
da sua própria família. Então, é claro que o avesso, ou seja, o desencarnado vira uma necessidade ao encarnado, ele é quando esse encarnado, ao seu desencarne, ele sai completamente desorientado e completamente repulsivo a qualquer tipo de ajuda. Isso também muitas vezes acontece. Porém, eu falo que com uma simples interferência a um modo condutivo, esse geralmente ele é sanado. E essa ferida ela se estende quando a forma ao contrário acontece, onde a resistência do encarnado faz com que esse se aproxime e faça com que esse encarnado se estabilize dentro dessa energia partida. E essa energia partida ela vai ser como um peso em arrasto na sua vida. Então, de fato, tenho que tomar muita atenção com a forma com que eu vivo, com a forma com que eu procuro aqueles que já transitaram a esse plano, a esse estágio, então a um outro estágio a esse plano. Então, é certo que essa interferência ela é possível a ambas as partes, porém a parte mais complicada de ser resolvida é aquela acomodação do encarnado, onde de fato ele comunga que o estado que ele se encontra, ele traz acolhimento. O vermelho me gerou incômodo, um pouco depois do amarelo, e depois isso foi melhorando com o verde, do azul. Aí, quando encerrou, eu já estava me sentindo super bem. Mas o vermelho, principalmente, eu não sei se é por causa da cor ou por ser no início, incômodo. Incômodo. E eu falo que penso quando eu estou a um espinho enfiado ao meu dedo. No momento que eu enfio esse espinho ao dedo, ele me faz sentimento. Onde tem um problema lá, e no momento que eu tiro esse espinho, não me faz mais esse sentimento. Então, eu falo que no momento que você entra nessa jornada dessa cromoterapia, primeiro você está trabalhando a sua parte matéria. Então, na hora que você fala em vermelho, você está trabalhando toda essa parte física, matéria, entre fluxo sanguíneo, a parte hormonal, a parte gástrica, a parte como um todo, seu físico. Então, no momento que você entrou nessa sinergia, nesse seu físico, você começa a reparar sobre ele. E é isso que te traz o reparo sobre aquilo que não está plenamente equilibrado. Como eu falei, como o espinho que está lá fincado ao seu dedo. Você sente ele porque você reparou. E no momento que você vai trocando, saindo dessa percepção ao seu físico e começa a perceber o seu etéreo, no momento que, como você falou, eu comecei a trocar essa cor do vermelho para o amarelo, e na hora que começou a chegar no verde, eu comecei a me sentir um pouco melhor. Na hora que chegou o azul, eu me senti muito melhor. Não é assim? Sim, mas aí eu fiquei preocupada, porque isso, tipo, será que não está dando sinal que o meu físico não está bom? Isso mesmo. Exatamente isso, filha. Está dando sinal que o meu físico não está muito bom. E a mesma coisa quando você entra a uma vibração, uma frequência. E cada frequência ela vai te tocar um ponto do seu físico. E tem muitas frequências que vai gerar incômodo. É por quê? Porque eles estão em divergência.
harmonização do mundo. Quando você fala de frequência, é o som. Isso, Aí isso. é a cor. É por isso que eu estou te falando. A mesma coisa acontece com a frequência, o som. Tem aqueles que essa frequência ela entra harmoniosa, porque você está sintonizado essa frequência. E geralmente, quando você está equilibrado espiritualmente, toda a frequência que toca essa parte espiritual, que não toca a parte física, ela vem com muito mais harmonia. E vice-versa, quando eu estou harmônico fisicamente, mas não estou harmônico espiritualmente, você vai sentir tranquilidade nessa parte vermelha e vai sentir complexidade nessa parte azul. Porque uma está ao físico e a outra está ao etéreo. Compreendeu, filho? Então, é perfeito quando você fala, quando isso acontece, eu falo, você sensibilizou que alguma coisa boa não está? Aí eu pergunto para você, estamos com todo esse físico pleno? Não. Filho, estamos em tratamento, não é isso? Estamos com a parte hormonal num momento complexo, estamos a parte gástrica em tratamento. Então, o que você sentiu foi exatamente isso. Você sentiu o quê? Que essa parte física tua não está plena. É a mesma coisa quando você circula energia ao teu corpo. Se algum ponto ela estagna, é porque aquele ponto também não está saudável. E a mesma coisa acontece no momento que você entra a essa vibração, a esse estímulo. Tudo aquilo que não está são, ele te faz sair assim. Continuando aí da cromoterapia, Hum? Além das cores, né, que é a frequência da vibração, como assim a gente tem colocado vários tipos de frequências, né? Uhum. Como eu tenho assistido quase todas, então realmente agora eu entendi por que tem alguma frequência que eu quase que nem consegui ficar lá escutando, né? Vindo aquela frequência. Por quê? Porque estava mexendo com alguma coisa minha, não é isso? É isso, filha. É isso. E Isso tem mesmo. algumas frequências que começa muito forte ou batendo muito, que depois você tranquiliza. Isso eu estou falando só do som, né? Porque está colocado lá, além de várias imagens, está colocado várias frequências. E é interessante as pessoas terem esse conhecimento, porque assim, a programação, né, que foi feita é assim, como é que eu falo? Semanas mudar algumas frequências, que é para mexer em outras partes do organismo, não é isso, pai? Estímulos. Então, eu falo que sendo estimulada através uma frequência, estimulada através a cor, estimulado através de uma falange espiritual. Fé é certeza da providência divina.